Olá, Jardim querido, paz e bem. Nós vamos para mais um devocional do Jardim e hoje o nosso devocional ele tem por título Um Choro Muito Distinto e está baseado no texto do profeta Isaías, capítulo 30, versículos 19 ao 26, que eu vou ler e diz assim: Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda. Certamente atenderá a seus clamores. Embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão o seu mestre com os próprios olhos, e seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de você dirá: Este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão: já vai tarde. Então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar. Terão colheitas fartas e muitas pastagens para seus animais. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão cereais de boa qualidade, e o vento levará a palha. No dia em que seus inimigos forem massacrados e as torres caírem, haverá riachos correndo em todos os montes e colinas. A lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um só. Assim será quando o Senhor começar a sarar seu povo e a curar as feridas que lhe causou. E o versículo que fica em destaque é o versículo 19. Deus será bondoso quando lhe pedirem ajuda. Gente, eu queria resgatar aqui um pouco do que o devocional de hoje ele diz, que ele trabalha aqui com a questão do choro, fazendo uma comparação com um bebê, dizendo o seguinte: quando um bebê chora, é sinal de que ele está cansado ou sentindo fome, certo? E diz assim: de acordo com os médicos, existem diferenças no choro das crianças, dos bebês na realidade, né? Que mostram pistas importantes para outros problemas. Então, que a medicina ela já desenvolveu programa de computador que mede fatores de choro, como o tom, volume, o quão claro o choro é, né? Para determinar se existe algo errado com o sistema nervoso central do bebê. E ele faz um contraponto aqui com um texto de Isaías, dizendo que Isaías profetizou que Deus ouviria os clamores do seu povo, olharia o mais profundo do seu coração e, ao final daquilo ali, responderia ao seu povo com graça. Só que ele diz o seguinte, que Judá, ao invés de consultar a Deus ou de clamar a Deus, ignorou o profeta e buscou ajuda em uma aliança com um povo ímpio, o Egito. E Deus disse que se eles escolhessem continuar rebeldes, ele traria a derrota e humilhação para o seu povo. Ele disse o seguinte: eu tenho uma aliança com vocês. E o conserto da aliança aqui é o seguinte: vocês vão confiar apenas em mim e não vão se aliar com povos que são ímpios, com povos pecadores, com povos que eu não quero que vocês se aliem. Por que Deus não queria? Porque sabia que se o povo se aliasse com esses povos inimigos, que eram povos idólatras, mais cedo ou mais tarde o povo iria incorporar os costumes daquele outro povo idólatra, iria passar a adorar outros deuses que não ao Deus Javé. Porque era comum na antiguidade, né, que quando um povo ele entrava em contato com outro, existia um processo que a gente chamava de enculturação ou aculturação, né, aculturamento. O A negação aí, então você perdia a sua cultura e passava a incorporar a cultura daquele outro povo. Então, isso iria fazer com que o povo
deixasse de adorar a Deus e se tornasse ali talvez um povo idólatra adorando outros deuses. Mas o povo desobedeceu. E como o povo desobedeceu, todas as vezes que o povo desobedecia a Deus, Deus permitia que aquele povo caísse em desgraça ou que aquele povo fosse assolado por inimigos. É assim o relato, né, que a gente vê no livro de Juízes. Todas as vezes que o povo se afastava de Deus, Deus permitia que o inimigo viesse, assolasse o povo, aí o povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz e o juiz ajudava o povo a se libertar daquele inimigo. Então, nesse sentido, o que a gente observa é que Deus diz que para que o resgate, né, dessa perdição viesse, o povo teria que clamar a Deus, para que ele viesse e lhes mostrasse compaixão. Então, da mesma forma que um pai bondoso, cuidadoso, quando vê o seu bebê chorando, vai lá e atende às necessidades daquele bebê, assim aconteceria com o povo de Deus, todas as vezes que fosse assolado pelo inimigo e verdadeiramente se arrependesse. Então ele faz um contraponto aí que o choro do bebê, que faz com que o pai, a mãe sejam tocados e vão ali ajudar os filhos e as filhas, assim seria Deus todas as vezes que o choro de seu povo, o clamor de seu povo, ele fosse genuíno, por um arrependimento genuíno. E isso vale ainda hoje para os que creem em Cristo. Quando os nossos clamores por arrependimento, né, e confiança, eles alcançam o ouvido de Deus, ou seja, quando eles são verdadeiramente, soluço aqui, quando eles são verdadeiramente, né, sinceros, eles tocam o coração de Deus e Deus vem e nos resgata e nos ajuda, nos ouve, perdoa-nos e nos renova em nossa alegria e esperança nele. Então, nesse sentido, a mensagem que fica de hoje vai ser curtinha, porque eu estou na agonia de ir para o trabalho. Eu estou gravando aqui e cheguei bem tarde, estou gravando aqui para ir para o trabalho. Então, a mensagem é curta. É curta no sentido de que devemos fazer a vontade de Deus, porque todas as vezes que a gente não faz a vontade de Deus, a gente cai em perdição. Mas quando por acaso a gente cair em alguma perdição ou cair em algo que nos tire a paz, o nosso arrependimento sincero, ele é capaz de tocar o coração de Deus, para que ele venha nos ajudar, nos resgatar e nos dar o perdão e renovar as nossas alegrias. Então que a gente procure fazer a vontade de Deus, mas que se por acaso a gente cair, que a gente se arrependa sinceramente, porque Deus ele é gracioso para nos perdoar e nos resgatar. Amém? Que o Senhor nos abençoe e vamos orar. Justo e eterno Deus, nós te louvamos por tudo. Queremos te agradecer, Senhor, pelas irmãzinhas que estão aniversariando hoje, Gigi e Aninha. Vai abençoando suas vidas, restaurando os seus sonhos, Senhor. Vai realizando as suas vontades de acordo com a tua vontade, Pai, de acordo com tudo aquilo que te agrada. Restaura a saúde na nossa reverenda Keila, que graças a Deus, Senhor, fez uma cirurgia bem sucedida. Restaura a saúde dos irmãos e irmãs que se encontram enfermos. Coloca a tua mão sobre a jovem Aranza, Senhor, que estava acometida de febre, e vai cuidando de cada um dos enfermos de nossa comunidade. Abençoa os nossos reverendos e reverenda, irmãos e irmãs, e dai-nos, Senhor, um resto de noite tranquilo, um sono reparador, para a glória e honra do teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs, é isso. Fiquem com Deus. Me perdoem pela mensagem mais acelerada hoje, mas o principal foi passado aqui. Fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.